Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Boa Conversa. Hoje vamos conversar de um assunto totalmente novo que até hoje nós não abordamos por aqui. Por isso que hoje recebo o analista corporal. Vamos saber daqui a pouco o que é isso, afinal de contas. Ele também que é professor, é o Daniel Alexandre, possui graduação em marketing e atualmente é professor do Centro Universitário Planalto, aqui no Distrito Federal. Daniel trabalha com análise dos corpos para ter uma autoestima boa e relacionamento mais saudáveis. Conseguir entender como produzir melhor no trabalho ou entre pais e filhos, até mesmo para os casais poderem se entender muito melhor. Atua também em causas sociais, atuando na base da ACP, abordagem centrada na pessoa, a psicologia humanista, de Carl Rogers. Daniel também é palestrante comportamental em temas como a valorização da vida, apoio emocional e prevenção, claro, contra o suicídio. Por isso, com muita honra, nós recebemos você aqui, Daniel. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bem, são temas completamente que a gente não abordou aqui em momento nenhum. Análise corporal. Vamos começar por aí. O que é isso? Realmente, vice Renato. Existe muita dúvida, né, em relação quando se fala de análise corporal. A primeira coisa que a pessoa pergunta, isso aí é a linguagem corporal? Ah, a linguagem do corpo? É linguagem não verbal? E aí a gente faz essa separação do que é a análise corporal e do que é a linguagem não verbal. Por exemplo, a linguagem não verbal é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou falando, eu mexo com as mãos. Isso faz parte do meu traço de caráter e faz parte do meu perfil. Eu falo com os olhos, com a mão, então eu me movimento. Isso aqui é a linguagem corporal, ou a linguagem não verbal. Já a análise corporal é pelo formato do corpo. A pessoa não precisa falar nada. Então, com uma foto, a gente já consegue entender como que a mente daquela pessoa funciona. Até a foto? Com a foto. Foto de perfil. Por exemplo, no Instagram, às vezes uma pessoa faz um questionamento. Por exemplo, alguém entra em contato comigo e fala o seguinte: olha, eu estou com dificuldade para tomar decisão. Aí eu olho para a foto do perfil e falo: você realmente tem um traço que só faz as coisas se você sentir segurança. Se você não sentir segurança, não se sentir seguro, você não faz aquilo. Porque aquele traço realmente só faz aquilo. Ou só toma alguma decisão se tiver segurança. Então, isso se torna fundamental para o sucesso de alguém ou o fracasso. Sim. A pessoa passa a ser também, eu poderia dizer que a pessoa conhecer-se a ela mesma para tomar decisões, ou enfim, buscar alguma coisa no futuro. Porque se você olhar isso para os adolescentes de uma maneira geral, eles são cheios de dúvidas. Mas os adultos não, né? Precisam ter um norte. Uhum. Sim, que é a questão do autoconhecimento, né? Muito se fala sobre autoconhecimento, principalmente agora, né? Nesse momento se fala muito sobre a questão de autoconhecimento, sobre relacionamento, né, entre pais e filhos e tudo mais. Quando eu atendo um adolescente ou um jovem que está entrando na carreira profissional, existe uma expectativa muito grande dos pais. Por exemplo, um pai que seguiu uma profissão e ele quer que aquele filho siga aquela profissão também. Só que pelo formato do corpo, a gente consegue entender quais as profissões, que lá no meu Instagram eu chamo de múltiplas inteligências. Então, assim, eu faço a associação das múltiplas inteligências e o que a gente chama de traços de caráter. Então, eu consigo, pelo formato do corpo de um jovem, um adolescente, eu consigo saber qual a profissão que ele vai dar certo ou qual a profissão que ele vai ter dificuldade. Mas o formato do corpo ou as linhas corporais? O formato do corpo. Da cabeça, exemplo, do nariz, do ouvido? Da cabeça, do olho, da boca. Se a pessoa tem um corpo violão, um corpo mais quadrado, se ela tem um corpo mais alongado, ou se ela tem um corpo com a musculatura mais evidente. Tudo isso faz parte do que a gente chama de traços de caráter. Mas vamos supor o seguinte, é claro, o nariz. Você olha para o nariz de alguém, nariz, vamos supor, mais chato. Relata uma personalidade? Aí já o nariz não entraria. Não entraria. Cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. Queixo também não? O queixo sim. O queixo mais alongado? O queixo mais triângulo invertido, vamos dizer assim. Igual o meu queixo aqui, por exemplo. O meu queixo, vê que a minha cabeça, ela sobe um pouquinho aqui, vem aqui, ela faz esse triângulo invertido. Esse triângulo invertido aqui é característica de um traço de caráter que gosta muito de controle. Então, ele é difícil de convencer. Então, para lidar com uma pessoa dessa, você tem que ter argumentos.
senão ela pode ganhar de você em algum momento. Gosta de contrapor tudo que você falar. Contrapor, gosta de controle, gosta de negociar. Só que isso é um conjunto. Por exemplo, eu falei só de um ponto específico. Só de um ponto aqui, mas o meu corpo vai ter outras características. É o conjunto, vamos assim dizer, é o conjunto da obra. Exatamente. Eu, por exemplo, eu tenho 4 traços de caráter iguais. Só tem um que eu tenho pouco. Então, eu tenho o que é um traço de caráter? Aí nós temos a gente chama dos traços de caráter, ou seja, da formação, desde o ventre até os 5 anos de idade. Os nomes são nomes que são estranhos, são esquisitos assim, mas é porque são nomes científicos, mas não são patologias e nem transtornos. Então os nomes são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Então em cada fase da formação da criança, desde o ventre até os 5 anos, esses traços eles foram desenvolvidos. É por isso que tem algumas pessoas que ela tem mais de um traço do que de outro. Eu, no meu caso, eu tenho 4 iguais, mas o meu filho, por exemplo, ele tem 2. O meu filho ele é esquizoide e rígido. Mas isso, você falou em 5, foi 5? Foram 5? Quais são? Os traços? Esquizoide, esquizoide. É o cara esquisito, é isso? Todo mundo acha que é o esquisito, mas não necessariamente. É a pessoa das ideias, do mundo das ideias, que gosta de pensamento, são os mais criativos, são os mais inteligentes, são gênios. Eles não gostam muito de contato social, mas gostam muito da ideia. Mas de ideia, sim. Mas então, executa as ideias? Não. Então, eu tenho um rapaz que trabalha comigo assim. Então, o esquisito, não é esquisito, né? Esquizoide. Esquizoide seria o Eduardo. O outro é o quê? Oral. O oral, gosto muito de falar. O oral, ele é o redondinho, exatamente. O oral é aquele que tem um corpo mais arredondado, ele tem um olhar mais pidão, é aquela pessoa que olha para você tipo com o olhar do gato de botas, aquele olhar assim pidão, tipo pedindo colo. Esses são os mais sensíveis e realmente são os que mais falam, que gostam de festas, que gostam de abraço. É a XL. O terceiro qual é? É o psicopata. Psicopata. O psicopata é o do triângulo invertido. Então, assim, como esse tem o queixo assim, um pouco triângulo invertido, é aquele olhar avaliador, aquela pessoa que te olha e parece que ela olha assim, que ela está te avaliando, dos pés à cabeça, querendo te controlar. E ele é maior em cima e menor embaixo. São as pessoas que têm isso aqui. Maior em cima e menor embaixo. Assim, e ele é tipo um triângulo invertido mesmo. Essa é a pessoa que ele gosta muito de negociar. Tudo para ele tem que ser na base da troca. Tem que ter dinheiro envolvido, vamos dizer assim. Mas aí eu tenho que voltar no primeiro de novo. Mas o terceiro seria o qual? O quarto? O quarto é o masoquista. O masoquista é o quadradinho, ou seja, a cabeça mais quadrada, o tronco mais quadrado. O corpo do masoquista, por exemplo, a gente fala o seguinte, que a perna do masoquista é como se fosse um tronquinho de árvore. Ou seja, a coxa e a panturrilha é quase a mesma coisa, desce assim. É uma pessoa extremamente metódica, que gosta de rotina, que não gosta de improviso, que ele faz as coisas bem feitas. Ou seja, aquela pessoa que faz bem feito. Às vezes ele demora a fazer, mas ele faz bem feito. E é uma pessoa que gosta de ajudar muito os outros. A pessoa mais forte. O traço masoquista a gente diria que é o mais forte de todos. Mas o masoquista também é um lado mais negativo, não? Quando a gente fala o nome, sempre vai fazer aquela associação da pessoa que gosta de sofrer. Então não tem como, né? Como professor a gente acaba fazendo essa associação. Na escola que eu sou formado, eles falam para a gente não fazer isso. Mas como professor, eu faço. Quando se fala de masoquista, a gente fala o seguinte, a pessoa que gosta de sofrer, ou que sente prazer no sofrimento. No caso do masoquista... Gosta de levar bronca, por exemplo? Não gosta. O masoquista é a coisa que ele mais odeia. É levar bronca? O pior medo do masoquista é receber uma bronca por um erro que ele cometeu ou ser exposto em público, falar, você errou com isso. Isso para ele é a pior dor que existe. Agora, o masoquista, o que acontece com ele? Ele é muito forte, pelo fato dele ser muito forte e gostar de ajudar os outros, às vezes ele vicia em pegar problema de todo mundo. É aquela pessoa... E acaba não resolvendo de ninguém. Nem o dele e nem o dos outros, e ele carrega isso. E aí, por exemplo, ele se preocupa com a mãe, com o sobrinho, com um amigo, e aí ele traz isso para ele e ele começa a ter dores no corpo. Tem dor no corpo, se sente muito sobrecarregado. Quando ele não implode, que aí é a questão das doenças psicossomáticas, ele explode. E quando o masoquista explode, sai de perto. É igual aquela raiva, aquele bonequinho da raiva do Divertidamente, é daquele jeito ali. Quando explode, sai... Nós falamos de 4, mas você falou de 5, aí? 5. Aí o último é o traço de caráter rígido. Os rígidos são aqueles que têm o olhar sedutor,
Então, o olhar mais simétrico, o olhar sedutor, aquela pessoa que olha, parece que ela já está querendo alguma coisa. Eu digo que o rígido, quando ele é muito rígido, é aquela pessoa que pede um copo d'água e você acha que ele está te cantando. Ou ela está te cantando, né? A pessoa fala assim, poderia me dar um copo d'água, por favor? A pessoa já, opa. Porque o olhar do rígido é sedutor. O rígido não é no sentido de categórico, não? Não necessariamente, mas tem uma certa relação. O rígido, ele tem o olhar sedutor, ele tem aquela boca que a gente fala que é aquela boca que pede beijo, que é aquela boca bem desenhadinha. Ele tem o rosto simétrico, se medir aqui, ó, as 3 medidas, basicamente é a mesma medida. E o corpo dele é um corpo no formato violão. Diferente do psicopata, o psicopata ele tem um corpo assim, triangular. O rígido, ele tem um corpo assim, formato violão, e uma musculatura evidente. Então, são as pessoas mais proativas, que gostam de aventura, são as pessoas mais ágeis, diferente do masoquista. O masoquista, ele só faz se você explicar para ele direitinho o que tem que ser feito. Ele não tende a ser muito proativo, ele quer tem que ser mandado. Tem que falar para ele o que tem que ser feito. Se não mandar, às vezes ele fica com medo de fazer e errar. Então, ele se guarda um pouquinho. Já o rígido, não. O rígido, ele gosta de aparecer. É um dos traços que mais gostam de aparecer. Então, se tem uma câmera, se tem um evento, ele gosta de aparecer, ele gosta de receber elogio. Contar piada, gracejos. Sim. E quando tem a junção do rígido com o oral, aí sim, é aquela pessoa que chega numa festa, que conta piada. O rígido, a gente costuma dizer que é aquela pessoa que engoliu uma lâmpada. Onde ela passa, ela chama atenção. É aquele homem, aquela mulher que passa e todo mundo começa a olhar assim, prestar atenção, porque ele chama atenção para ele. E é interessante isso por quê? Porque ele desenvolveu um traço muito competitivo. Então o rígido, ele quer sempre ganhar. Aí entra a pergunta que foi feita, se é aquela pessoa categórica. O rígido, ele cobra muita perfeição. É a pessoa que mais se cobra. Então, se ele não perceber que ele está perfeito, se ele não perceber que ele está bem, ele não aparece. O rígido é aquele que, ao mesmo tempo que ele está aqui, apresentando, conversando, interagindo, recebendo atenção, é aquela pessoa que, se ela perceber que tem algum defeito, ela se esconde e não quer sair do quarto. Por isso que, às vezes, a gente encontra algumas pessoas que são muito bonitas, são excelentes atletas, e às vezes estão assim no estado de baixa autoestima terrível, não consegue ver a beleza. Por quê? Porque se cobra demais. E às vezes se cobra tanto e cobra também do outro. Agora, isso se tornou uma ciência então, é isso? Sim, é uma ciência. Qual seria a sua profissão? Eu sou professor. Então, assim, eu sou professor universitário. Professor universitário, ok. Professor universitário. Mas quando você faz essa análise corporal, o que é essa? Qual é essa profissão? Aí eu sou analista corporal. Então, no ano passado eu me formei como analista corporal e aí associei com a psicologia humanista, que eu já trabalhava com apoio emocional, com orientação, ajudando as pessoas no trabalho voluntário. E hoje eu sou professor e analista corporal, trabalhando dentro da terapia integrativa. Então, por exemplo, tem um paciente que ele quer emagrecer. Só que aí a gente percebe que, inclusive tem 2 traços que tem muita dificuldade de emagrecer. E quando emagrece, ele engorda de novo. Quais são esses traços? O oral e o masoquista. E aí tem uma explicação para isso. Por quê? Aí a gente trabalha com a terapia integrativa. Ou seja, ele faz o trabalho lá com o médico e trabalha as emoções comigo. A pessoa emocional acaba sendo muito emocional também com esse caráter. Sim. E é o que faz com que ele não consiga emagrecer, ou que ele, às vezes, consegue emagrecer e engorda de novo. Olha que interessante, hein? Como já disse, nós nunca conversamos com ninguém sobre esse assunto. Aqui hoje é análise comportamental. Eu pude perceber, claro que eu só analisei os outros, eu não analisei a mim, que eu não tive tempo, tá, gente? Mas eu já analisei cada um daqueles que trabalham aqui conosco para saber qual desses 5 caracteres, é isso? Isso, pode ser caracteres ou caráter. Ou caráter. Permaneça conosco porque voltamos daqui a pouquinho.